Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 8. Não conseguia achar o maldito mapa. Não conseguia lembrar como voltar para a estrada que levava a Boston. Meu café da manhã agora pesava no estômago, como chumbo batizado com ácido, quando parei rápido demais no estacionamento, em frente a McIntyre's Drugs, na rua principal da cidade. Havia uma rua principal e pronto. Meu Deus, me tire daqui. Para piorar a sensação de nervos à flor da pele, sentia um desconforto, quase um pânico, por falta de palavra melhor, que parecia aumentar à medida que eu me afastava de River's Edge. O que estava acontecendo? O que era aquele peso? Pelas últimas 24 horas, parecia que meu colapso nervoso tinha dado uma trégua, mas agora estava de volta com força total. Era como um grito no meu cérebro que alertava: se esconda. Meus dedos tocaram minha nuca, para ter certeza de que o cachecol estava lá. Alguns adolescentes da cidade, vestidos com roupas pretas góticas e fumando cigarros, estavam sentados junto ao prédio em uma viela larga entre a farmácia e a loja ao lado. Early's Feed and Farmer. Um dos adolescentes, uma garota com mechas verdes no cabelo e uma argola prateada no nariz, decidiu provocar a estrangeira. Ela gritou: "Você não pode estacionar aí, é para deficientes." Os outros riram. Mostrei o dedo do meio para ela sem responder e entrei na farmácia, ouvindo-os rir de novo lá fora. Uma olhada rápida ao redor mostrou óculos de sol baratos, um estande de iscas para pescaria e um freezer antigo com "Iscas Vivas" escrito na lateral. Uma garota alta e magra estava atrás do balcão, ajeitando caixas de despertadores antiquados em uma prateleira. Um espanador estava enfiado no avental. Ela se virou, já rindo, mas hesitou quando me viu. "Posso ajudar?" "Você tem mapas para vender?" Falei bruscamente. "De Massachusetts ou do Nordeste?" "Claro que tenho", disse ela, saindo de trás do balcão. Ouvimos mais risadas vindas do lado de fora e depois o som de vidro quebrado. A garota levou um susto, olhou para fora e mordeu o lábio, não querendo criticar os delinquentes juvenis da cidade. Bem aqui." Ela me levou até um estande de arame, a tinta amarela descascando e deixando a ferrugem à mostra. "Este é de Massachusetts e este é da região norte à beira do Atlântico." A garota parecia sem cor, o cabelo castanho claro pálido quase da mesma cor da pele e dos olhos. "Meriwether!" A voz alta e áspera fez a garota dar um salto. "Estou aqui, pai." "Por que você não está atrás do balcão?" gritou o homem, aparecendo. Ele tinha o rosto vermelho, com cabelo grosso e preto e costeletas longas e fora de moda. Braços grandes e peludos saíam das mangas dobradas e ele usava suspensórios de verdade. "Só estou mostrando a essa moça os mapas", disse a garota, Meriwether. Estava óbvio que ela era cautelosa com o pai. Isso se não tivesse medo. Talvez fosse medo mesmo. O pai dela me olhou de cima a baixo. Depois pareceu me classificar como o mesmo tipo de escória que estava vagabundeando lá fora. "O que você quer?" Encarando-o, ergui os 2 mapas que Meriwether tinha me dado e os coloquei em cima do balcão. Meriwether correu até o outro lado e começou a passá-los na registradora, digitando os preços à mão. Meu olhar caiu em uma pilha de energéticos e acrescentei 4 latas à minha compra, e algumas barras de chocolate. "Certo", disse Meriwether sem fôlego. "É tudo de que você precisa?" "É, muito obrigada por sua ajuda." Falei deliberadamente. "Você foi muito gentil." "Ah", disse Meriwether piscando. "Obrigada." O pai dela fungou e foi em direção à parte de trás da loja. Enrubescendo, Meriwether me deu o troco e fechou a gaveta da registradora. "Muito obrigada, volte sempre", disse ela mecanicamente. Pensei, de modo algum vou voltar aqui. Do lado de fora, a manhã pareceu clara demais e ainda fria.
um vento brusco soprando por dentro da minha jaqueta preta de couro. É melhor tirar seu carro daí, falou de novo a garota gótica, e lancei-lhe um olhar mortal que pareceu pegá-la de surpresa. Ela riu nervosamente e se virou para os amigos. Vai cuidar da sua vida, resmunguei, batendo a porta do carro e ligando-o. Ela olhou para mim com surpresa, depois balançou a cabeça de novo, dando de ombros. Ocorreu-me que eu devia seguir meu próprio conselho, mas nunca sigo. Toda cidade grande tem locais que os imortais frequentam. Parece haver algum tipo de moda. Por décadas, muitos de nós preferem Milão. E lá fica cheio de boates e imortais com apartamentos ou casas, e sempre há muito o que fazer e muitas pessoas com quem sair. Depois, Milão aos poucos deixa de ser a favorita. Talvez o clima político mude, ou a economia, ou a guerra seja deflagrada, e outra cidade, como São Francisco, se torne popular. Mas todas as grandes cidades e, é claro, muitas das menores, mantêm uma população de imortais razoavelmente consistente, ainda que meio pequena. Algumas pessoas se apaixonam por uma cidade e ficam lá durante séculos. Elas geralmente odeiam a inevitável modernização e falam com carinho do passado, antes da iluminação pública, etc. E esquecem o fato de que as estradas eram horríveis antes da iluminação pública, e que as pessoas eram roubadas o tempo todo, e que demorava uma eternidade ir de um lugar para outro. O que quero dizer é, caiam na real. Encanamento dentro de casa é sim uma grande vantagem. Mas a maioria de nós tem lugares favoritos, épocas favoritas. Eu não. No momento, o lugar da moda era Londres, mas eu sabia que encontraria velhos amigos em Boston. Sabia onde procurar por eles. Era idiotice essa sensação de medo, como se eu tivesse que me esconder em algum lugar e ficar de cabeça baixa. Era burrice e era irracional, e eu ia ignorar isso. Em Boston, eu relaxaria com pessoas que conhecia e passaria um tempo por lá até decidir para onde ir depois. Aumentei o volume do rádio do carro alugado e segui pela Autoestrada 9, até ela se juntar à I-90. Eu me sentia como há 20 anos, quando enchera a cara de gin no dungeon. Como eu podia estar tão desligada há, 4 dias? Era outra vida. Eu era outra Anastasia. Talvez fosse a hora de mudar meu nome de novo. Me reinventar. Mudar para outra cidade. Eu já era Anastasia havia 30 anos. Já estava na hora de virar outra pessoa. Alguém que não tivesse como companhia constante Ince e Boss. Era isso que você estava tentando fazer em River's Edge. Tenho experiência em ignorar a voz dentro da minha cabeça. Então simplesmente me reacomodei no meu banco de bar e fiz sinal para a Bear Woman trazer outro screwdriver. Ela tinha pedido minha identidade, é claro. Quase sempre pediam. Eu sabia que não devia exagerar. Minha habilitação americana dizia que eu tinha feito 21 anos poucos meses atrás. Era melhor quando a idade permitida para beber era 18 anos, mais próxima do que eu aparentava. Mas eu conseguia passar por uma mulher de 21 anos com aparência de mais nova. Eu tinha chegado a Boston no fim da manhã. Depois me registrei em um hotel e dormi até 10 da noite. Hora de sair. Decidi ir ao Clancy's e o encontrei onde estava 10 anos atrás. Tinham modernizado o local e não gostei do resultado. Eu me lembrava de um estabelecimento escuro, sujo, com um carpete nojento verde-oliva ao redor de uma pista de dança de piso de madeira de 4 por 4 metros. Uma pequena cabine comportava um DJ ruim, que tocava a música que você pedia se você sentasse no colo dele. Era acolhedor, aconchegante e cheio de imortais. Agora a iluminação tinha melhorado. O piso era de madeira falsa e havia uma cabine de DJ de verdade, acima da pista de dança, com uma garota de Marias Chiquinhas rosa manuseando os vinis. A clientela parecia ser meio a meio, humanos e mortais. Reconheci alguns rostos, mas ninguém correu até mim para me dar beijos sem encostar o rosto. Você sabe, é claro, que imortais são humanos. Não somos alienígenas colocados aqui para nos infiltrarmos na Terra e dominar tudo.
Somos completamente humanos, mas só não morremos tanto. Quando eu era pequena, meu pai nos contou uma história sobre uma princesa que era tão boa que recebeu o dom da imortalidade. Tenho dúvidas se ele realmente acreditava naquilo. Há vários mitos e teorias em diferentes culturas imortais, mas quando os analisamos, eles sempre se resumem a bum! Simplesmente aconteceu. Foi um presente ou uma maldição, ou eles beberam água com magique, ou comeram uma planta com magique. Eu achava que podia ter sido uma estranha mutação genética espontânea, como câncer ou daltonismo. Quer ouvir uma coisa engraçada? Nem me dei conta de que era imortal até chegar aos 20 anos. Eu sabia que ainda aparentava ser bem jovem, mas lembrava que minha mãe também. Eu era empregada em uma casa em Reykjavik. A dona da casa, Helga, me reconheceu como imortal e lentamente teve que me convencer. Ela se tornou minha melhor amiga e me ensinou mais do que eu tinha aprendido nos 21 anos até então. Um dia estávamos sentadas no salão da frente, o que dava vista para a rua de paralelepípedos. Era inverno, mas ainda não estava nevando, e o fogo na grande lareira entalhada estava estalando e soltando fagulhas. Helga estava sentada em uma cadeira fazendo o trabalho de uma dama culta, bordando flores e coelhos no que podia ser a cobertura de um genuflexório na igreja da família. Eu tinha aprendido a fazer aquilo quando criança, quando morei no Krökur da minha família. É como um castelo, mas medieval, simples, nada elegante como Versalhes, por exemplo. Mas agora eu era uma empregada, então estava sentada em um banco de madeira, desembaraçando fios de lã. Não sei quando começou, disse Helga. Ela tinha uma voz profunda e forte, e falava bem. Minha mãe nasceu em 1380 na Inglaterra. Ela ainda a chama de England. Ela disse que conheceu pessoas da cidade dela que nasceram por volta do ano 1000 de Nosso Senhor. Meus olhos se arregalaram. Pois bem, Suna, ao que tudo indica, sempre existiram imortais. Prosseguiu Helga. Ela chegou ao fim daquele bordado e cortou o fio com o dente, depois bordou outra carreira. Afinal, sempre existiu o mal. Ela parecia complacente. Eu suporia que os primeiros imortais, os Aefrilifen, saíram do próprio jardim do Éden, logo depois de Adão e Eva. Primeiro veio a luz, depois veio a treva. Não estou entendendo, falei. O que você quer dizer com mal? Terava, disse Helga. Seus pais não lhe contaram? Meus pais morreram quando eu era pequena. Fiquei com a cabeça abaixada, sentindo a dor já familiar. Helga pareceu sem graça, o bordado esquecido no colo. Morreram? Morreram? Os dois? Mordi o lábio, sentindo uma nova vergonha, a de ter pais imortais que conseguiram morrer. Helga ficou estupefata. Sem dúvida tentava imaginar o que teria matado meus pais. Obviamente os dois eram imortais, considerando que eu era. Mas sim, estavam mortos. Eu tinha certeza. Bastante certeza. Mas e quanto a Teravá? Perguntei. Depois de vários minutos, Helga piscou e disse: Teravá, as trevas. Os imortais nascem nas trevas e vivem nas trevas. Não podemos evitar. O mal está dentro de nós. Parecendo abalada, ela pegou o bordado de volta, sem olhar para mim. Saber sobre meus pais tinha feito com que eu mudasse aos olhos dela. Tinha me tornado algo diferente. Fingi não perceber. Como assim, mal? Perguntei de novo. Nossa, Magique. Tentou explicar Helga, mas pareceu não estar disposta a falar mais nada. Nastésia! Engoli e pisquei algumas vezes, vendo que ainda estava no Clancy's, só que 400 anos mais tarde. Alguém se inclinou e beijou minhas bochechas, esquerda, direita e depois esquerda de novo.
Ela se afastou e viu o cabelo castanho lustroso, olhos castanhos e um sorriso largo. Alana! Falei, tentando mostrar entusiasmo. Joguei o cachecol por cima do ombro e sorri. Querida! Na verdade, sou Beatrice agora. Ela se sentou no banco ao lado e bateu o copo no meu. Alana, Beatrice, era relativamente jovem. Tinha acabado de completar 90 anos e era entusiasmada, cheia de energia e juventude. O corte de cabelo era da moda. As pérolas eram verdadeiras e ela usava um suéter de cachemir de estampa de onça e calça preta skinny. Estava linda. Nasty, ainda é Anastasia? Concordei. Nasty, não vejo você há séculos. Ela sorriu em agradecimento à barwoman e deu-lhe uma gorjeta. Mas você... começou ela. Você está... Hesitou e deu uma boa olhada em mim. Eu esperei. Você está bem? Perguntou por fim. Estou ótima. Tomei vários goles da minha bebida, cítrica e fresca, revestida pelo gosto frio e medicinal de vodka que ficava na boca ao final. O que você tem feito? Apreciando a longevidade, disse ela e riu, obviamente decidindo deixar minha aparência de lado. Passei o último verão em Veneza e foi muito agradável, exceto pelos turistas. Acho que vou voltar no próximo. Eu não tinha energia o bastante para perguntar a ela sobre a cidade e pegar recomendações sobre restaurantes, hotéis. Eu gostava de Beatrice. Ela estava sempre alegre, sempre feliz com alguma coisa. E ela amava ser imortal. Achava que era a melhor coisa depois da invenção do ar-condicionado. Nunca achei a companhia dela ruim. Sabe, é engraçado que eu tenha te encontrado, disse Beatrice, fazendo sinal para a Barwoman. Teve gente perguntando por você. Como assim? Perguntei, sentindo uma repentina pontada de preocupação. Algumas pessoas me perguntaram se eu tinha visto você e falei que não. Ah, você pode me servir um sidecar? Beatrice pediu a Barwoman. Depois se virou para mim. Que engraçado! Que coincidência! Era Ince, é claro. Acho que Ince e Boyce têm ligado para as pessoas, procurando você, perguntando para todo mundo. O que está acontecendo? Onde eles estão? Vocês estão sempre juntos? Minha mente disparou. Ah, é besteira. Falei com um sorriso sem graça. Estávamos discutindo uma noite sobre como todo mundo conhece todo mundo, e Sim disse que ninguém do nosso grupo conseguiria desaparecer, sabe? Bia sorveu a bebida e assentiu, intrigada. Dei um suspiro teatral. Então apostei com ele que eu conseguiria desaparecer, e ele não conseguiria me encontrar. É besteira, eu sei. Tenho que ficar sumida por pelo menos 2 meses. Beatrice riu. Isso é a cara de Ince. Mais 2 meses? O que vocês apostaram? Fiz uma careta. Se ele me encontrar, tenho que tatuar o nome dele na minha bunda. Beatrice caiu na gargalhada, jogando a cabeça para trás. Ela bateu na bancada do bar de leve com uma das mãos. Chegou até a fungar. Ince era mesmo sacana. Ah, meu Deus! Ela ofegou, tentando recuperar o fôlego. E ele tem que tatuar o seu se não conseguir te encontrar? Disse que sim. Dentro de um coração. Você sabe quanto tempo as tatuagens duram em nós. Beatrice riu de novo. Oh, Deus, é engraçado demais! Vocês são loucos! Então acho que você quer que eu mantenha segredo sobre termos nos encontrado. Tentei fazer um olhar de cachorrinho pidão para ela, e provavelmente consegui fazer a cara de esquilo com raiva. A não ser que queira carregar na consciência o fato do nome dele estar tatuado na minha bunda. Beatrice fungou de novo. Oh, Deus, não! Não vou aguentar, não vou falar nada. Sorri para ela com gratidão, mas por dentro me sentia quase em pânico. Ince já estava ligando para as pessoas, perguntando sobre mim. E nem era íntimo de Bia. Ela provavelmente estava no fim da lista dele. Eu teria mesmo que sumir, e sumir de vez.
Vai ficar em Boston por um tempo? Vai acabar encontrando outras pessoas se ficar. Acho que vou ficar até o Natal. Aqui fica lindo no inverno, com a neve. Não, respondi. Só estou passando a noite. Forcei outro sorriso. Vou para uma expedição de escalada nas montanhas do Peru. Quero ver e encontrar lá. Na verdade, aquela não era uma má ideia. Pedi mais uma bebida, sentindo o calor agradável no estômago, um gentil relaxamento em todos os músculos. Perfeito! Disse Bia, com satisfação, e fez um gesto sobre a boca fechada, como se fechasse os lábios com um zíper. Bia! Gritou alguém do outro lado do bar, e Beatrice se virou com empolgação. Kim! Beijo, beijo, beijo. Kim era elegante e sofisticada. Uma bela loura que tinha sido top model nos anos 1970, com outro nome, é claro. Ela tinha odiado ter que fingir envelhecer e desaparecer. Mas era isso ou aguentar todos os boatos de cirurgia plástica, que tinham começado a ficar cada vez mais traiçoeiros e ressentidos. Oi, Kim. Falei sorrindo. Nastásia, disse ela, beijo, beijo. Mal reconheci você. Quando cortou o cabelo? Ah, nem lembro mais. Falei com sinceridade. E o tom preto? Ela olhou para mim com um olhar crítico. É tão chamativo para o seu tom de pele? Isso, sou mesmo uma pessoa da primavera. Falei de forma irreverente. Não, falou Kim, balançando a cabeça. Não é não. Você é de inverno, com essa pele clara e esses olhos escuros e estranhos. Será que alguma vez eu vi a sua cor de cabelo verdadeira? Kim adorava essas coisas, cabelo, roupas e maquiagem. Ah, não sei. Falei de novo. Não importa. O que há de novo com você? Bia rapidamente contou a Kim da minha aposta doida com Ince, e Kim sorriu e concordou em ajudar. Tinha sido uma ideia brilhante, devo dizer. Então ela começou a falar sobre o que vinha fazendo ultimamente, e era bastante coisa. Era isso que eu queria, certo? Luzes e barulho e bebidas e pessoas em volta para conversar. É claro que eu não tinha imaginado os longos tentáculos da influência de Ince se fechando ao meu redor. Mas pelo menos era melhor do que aquela casa fria e vazia em West Loving. Mas a lembrança dela, do cheiro da cozinha, da risada, da sensação das folhas secas debaixo dos sapatos, do cheiro da camisa de flanela de Rain quando ele ficava ao meu lado, tudo isso me atingiu com força, e tive de respirar fundo. Então pensei em dar uma olhada no Clancy's. Terminou Kim. Ah, concordei, abrindo mais os olhos para terminar minha bebida. A Bear Roma me entregou outro copo sem dizer nada, e agradeci, deslizando uma nota de 10 na direção dela. Kim, falou Bia, acometida por um pensamento. Mostre aquele negócio para Anastasia. Hã? Pensei. Ah, aquilo. Kim parecia modestamente insegura. É só um truque de festa, na verdade. Não, não, faça! Pediu Bia, sugando pelo pequeno canudo enfiado na bebida. É tão legal! Ela se virou para mim. Kim criou esse negócio e é divino. Kim, você tem que mostrar para ela. E olhe, lá estão Léo e Justin. E Suzy. Eles adorariam ver. Ah, bem, se você insiste. Kim ficou lindamente enrubescida e desceu do banco. Bia saiu correndo e começou a juntar pessoas, só imortais. Nenhum deles conhecido meu. Vamos! Disse Bia, nos chamando para a parte de trás do bar. Ela levou 9 de nós por um corredor escuro até uma escada frágil que levava para cima, e mais para cima, e mais para cima. Subimos 4 lances de escada, e então Bia empurrou uma porta preta de metal que dava no terraço do prédio, com cheiro de alcatrão, com massa de madeira e aromas vindos da cozinha do restaurante ao lado. A maioria dos prédios da área tinha 6 andares ou menos, pois aquele era o limite de altura pelo qual uma cisterna de telhado conseguia bombear água pela força da gravidade
quando tudo foi construído. Algumas cisternas ainda podiam ser vistas. Metal enferrujado apoiado em 3 colunas. As escadas pequenas e quebradas penduradas em um dos lados. Pronto, disse Bia. É tão legal. Mas vocês todos têm que deixar de lado as bebidas e os cigarros. 9 pessoas são bastante? Perguntou ela aqui. Acho que sim. Podemos fazer um círculo e dar as mãos? Kim esticou as mãos. Íamos fazer magique. Senti um frenesi de medo e excitação misturados. Não participava de um círculo havia uns 200 anos? Eu evitava magique das grandes. E a maioria dos meus amigos era preguiçosa demais para aprender tudo o que era necessário para fazer com que funcionasse. Nas poucas vezes em que tentei alguma coisa, além de um pequeno feitiço, quase sempre tive uma reação ruim, incluindo vômitos, dores de cabeça e desmaios. Aquele feitiço de revelação que eu tinha feito para encontrar River's Edge era o primeiro que fizera em muito tempo. Eu estava relutante em tentar de novo, mas todo mundo ao meu redor parecia não hesitar, e me sentiria idiota se desse para trás. Talvez eu devesse superar meu preconceito contra grandes feitiços de magique. Talvez dessa vez fosse melhor. Relaxei, me sentindo impulsiva e determinada, e isso me alegrou. Era disso que eu precisava. Era exatamente o que eu não conseguia ter em River's Edge. Dei um passo à frente e peguei uma das mãos de Bia e uma das mãos de Suzy. Sorrimos uns para os outros e Bia apertou minha mão. Eu me senti interessada, empolgada e sortuda por estar ali. Certo, todos aqui sabem como me emprestar seu poder, disse Kim e nós assentimos. Esperem até que eu peça, aí digam as palavras, mas primeiro tenho que preparar tudo. Ela respirou fundo várias vezes e fechou os olhos. Por um minuto, tudo ficou em silêncio. Os únicos sons eram das pessoas gritando e falando 5 andares abaixo. Carros buzinando ao longe. Som de música bem fraca. Um casal gritando no prédio ao lado. Mas ali em cima tudo estava calmo, sereno. Diminuí o ritmo da minha respiração e fechei meus olhos. Helga, depois de se recuperar do que contei sobre o mistério dos meus pais, descreveu nossa magique como se tivéssemos uma cobra negra enrolada dentro de nós. E quando dizemos as palavras certas, a força dela é liberada pela boca. Fora a metáfora nojenta, ainda era assim que eu via aquilo tudo. Naquele momento, me concentrei em condensar meu poder. Não era fácil, como contrair os músculos. Estava mais para concentração, como na yoga ou na meditação. Essas 2 coisas sempre me entediaram mortalmente. Ouvi Kim começar a cantar, e a letra era composta de palavras tão velhas e misteriosas como as que eu conhecia, mas eram derivadas de outra língua, talvez uma língua românica. Senti um formigamento no meu peito e me concentrei em inspirar e expirar devagar. 1, 2, 3, 4. Kim estava cantando, e o feitiço dela começou a nos envolver, se entrelaçando por nossas mãos, nos unindo. Minhas mãos ficaram quentes por causa da magique de Bia de um lado e de Suzy do outro, e meu peito começou a se apertar. Eu sempre odiava essa parte, quando sentia como se não conseguisse inspirar ar o suficiente. Minha cabeça parecia que poderia explodir e eu ficava com medo de não conseguir falar nada caso quisesse gritar pedindo ajuda. Mas sempre passava. Então segurei meu pânico com rédeas curtas e me concentrei na respiração. Senti nosso poder crescer. Senti a magique chegando até nós do mesmo modo que os insetos saem da madeira para fugir do fogo. Reconheci as palavras seguintes de Kim. Gefta ala min karovta, pav min gefta, hilgorasilda. As entoei várias vezes, sem saber a tradução delas. Tinham me ensinado havia muito tempo, como uma forma de dar meu poder a quem executa um feitiço. Eu as tinha usado poucas vezes, mas depois de aprendidas, eram impossíveis de serem esquecidas. Minutos depois, ouvi alguém arfar. Meus olhos se abriram. Bem ali, delineada contra o céu noturno, estava Kim.
o sorriso largo e os braços esticados. Suzy riu e bateu palmas, soltando minha mão, que estava muito quente. Ouvi outras palavras sussurradas, elogio, admiração. O truque de Kim era realmente incrível. Seu pescoço e ombros estavam cobertos de pássaros canouros, enfileirados de acordo com a cor. Os pintacilgos formavam uma linha amarelo vivo. Os abelharucos cinza se alinhavam nos braços dela. Cambachirras formavam uma capa marrom de penas ao longo dos ombros. O ar estava estalando e repleto de magique. Os pássaros estavam perfeitamente parados, piscando lentamente. Canários do mato, tesourinhas, rouxinóis. Eles formavam um padrão intrincado e lindo, cheio de energia e vida. Pequenos corações que batiam rapidamente. Era uma das coisas mais lindas que eu já tinha visto, mas não pude deixar de me perguntar por que diabos tinha tentado aquilo, afinal. Pensado naquilo. Para quê? É verdade que temos muito tempo, mas... Não é incrível? Sussurrou Bia, colocando a mão no meu ombro. Acho maravilhoso. É mesmo impressionante. Eu não conseguia parar de olhar. Tantos pares de olhos pretos e brilhantes olhavam de maneira submissa para o horizonte, como se estivessem drogados. Meu estômago se revirou e de repente lamentei estar ali, ter concordado em ser parte daquilo. Outra escolha errada. Obrigada, obrigada, disse Kim, fazendo uma pequena reverência. Mas não posso manter por muito tempo, então... Ela expirou e disse algumas palavras que libertaram os pássaros do feitiço. Esperei que eles sacudissem a cabeça, voltando a si, e saíssem voando, desnorteados, noite adentro. Mas assim que os primeiros do meu grupo se encaminharam para a escada, vi os pássaros fecharem os olhos, inclinando as pequenas cabeças macias para um lado. E então, um a um, eles tombaram das costas de Kim, caindo silenciosamente no terraço, mortos. Nossa! Disse Harry. São pássaros descartáveis, é? As pessoas riram, e Kim deu de ombros de forma graciosa. O efeito é mesmo intenso neles. Eles foram para a porta, e logo fiquei sozinha no terraço daquele bar de Boston, com uma dor de cabeça lancinante, um gosto ruim na boca e os pés cercados de 100 vibrantes e adoráveis pássaros canouros, os corpos macios e cobertos de penas já esfriando.